Boa noite, gente, tudo bem? Chegando aí. Hoje estamos indo para a nossa penúltima live dessa semana. Boa noite, Júlia, Manúbia, Vinícius e Flaviane aí, né? Elias, Carla, nossa irmã Márcia aí de Rio Branco, Janice, Deus abençoe, Mantaiane. Vamos chegando, vamos esquentando o lugar. Esperamos em Deus hoje que tudo corra bem, né? Ontem não tivemos sucesso nas nossas transmissões, muito problema técnico aí do Instagram, né? Mas se Deus quiser, hoje vai correr tudo bem. Vamos lá. Esperando o pessoal entrar aí, tá? Esperando o nosso convidado aparecer aí também. Firmino, Deus abençoe, tudo bem? Luciene, paz, Deus abençoe. Vanessa, paz, tudo bem? Rose, vão chegando, galera. Vão ficando também, né? Só não dá uma passadinha na live, não. Fica aí porque eu tenho certeza que hoje vai ser bênção. Maria do Carmo Honorato, paz, Deus abençoe. Vamos esquentando o lugar aí. Cadê o nosso convidado, hein? Tudo bem com você, gente? Graças a Deus. Vamos fazendo o seguinte, né? Esses primeiros minutos a gente pede para o pessoal ir chamando os irmãos, manda aí o zap dos amigos, dos irmãos aí, para a gente andar rápido. Aí, ó, pastor Vanderlei parece que já está na área. Glória a Deus. O frio é bom, O frio é bom que você dorme melhor, você come melhor. Difícil é o banho, né? Vamos lá, gente. Sem perda de tempo. Vamos perder tempo, não. O pessoal que tem que acostumar a chegar no horário, né? Já vou chamando aqui o pastor Vanderlei, tá? E em nome de Jesus vai ser uma troca de ideias bem legal. Vamos lá. Que tudo corra bem hoje, né? A gente consiga ver, que a gente ouça o áudio. Ô chefão, paz. Ô, meu chefe, paz seja contigo, tudo bem por aí? Graças a Deus. Eu tô vendo que você tá com frio, né? Aqui tá estrito frio. Rapaz, aqui o negócio tá pegando também. Tem uns dias já que as noites são bem frias, né? Verdade. Bem frias. Ô chefe, é um prazer, tá? Receber você aqui nessas lives que estamos fazendo durante essa semana toda, né? Essa live depois ela fica no nosso feed lá no Instagram, gravado lá no IGTV e as pessoas depois podem ter acesso a ela novamente. Mas eu sempre falo, né? Não há nada melhor do que ao vivo. É igual culto, a gente faz online, mas é bom que a pessoa esteja ao vivo e é diferente, né? Com certeza a atmosfera é outra, esse espaço também é um espaço bom para as pessoas se comunicarem, fazerem as suas perguntas, e eu já vou falando que você pode fazer sua pergunta hoje, tá? Dentro do tema que vai ser abordado. Aí nos comentários do lado tem um quadradinho com interrogação, é ali que você consegue fazer perguntas,
das lives. Então, você que quer fazer perguntas hoje dentro do tema, pode fazer dessa maneira então, tá bom? Pode usar aí esse espaço. Pessoal que está chegando, Deus abençoe, boa noite. Passando para quem não sabe, há um tempo atrás estávamos com um projeto de fazer uma conferência, só que diante da pandemia foi impossível, né, a gente realizar ela presencial, mas o que a gente queria abordar nessa conferência, nós transformamos os assuntos em lives e convidamos pastores, né, que são bênção na nossa vida, né, e podem colaborar bastante para essa troca de ideias. Então, vamos aproveitar ao máximo esse tempo que temos, 1 hora, e passa muito rápido. As outras, chefe, nós fizemos assim e voou, o tempo voou, foi muito rápido. Espero que hoje, eu espero que hoje o Instagram esteja bom, porque no primeiro dia a gente não conseguia ver o pastor que estava conosco, e ontem foi difícil, tive que terminar e começar de novo, porque o áudio some, depois ele não estava conseguindo ver os meus comentários, não estava conseguindo ouvir a minha voz, estava muito difícil. Mas você que está aí conosco, permaneça, tá? Mesmo que aconteçam os imprevistos, você continua conosco. Pastor Vanderlei, faz essa oração para nós, para a gente começar, em nome de Jesus. Amém, querido. Oremos. Santo Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós. Estamos aproveitando esta oportunidade para falar de um assunto muito importante, que é também a palavra de Deus, a família. Senhor, seja conosco, que possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a cada família ou a cada representante de família que está conosco nessa live, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço, Deus, e te agradeço com a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá então. Gente, tem 4 dias hoje que estamos falando sobre temas diversos. Primeiro, segunda-feira, falamos da igreja nas casas, né, a importância dos trabalhos domiciliares para esse tempo, né, e como é importante isso. Falamos na terça-feira sobre comunhão, né, como manter a comunhão e como ela se dá nesse processo, né, de igreja. E foi uma bênção, né? E estamos, como diz um amigo meu, estamos ruminando essa palavra até agora. Na quarta-feira, nós tivemos uma live ontem, né, sobre a ação social na igreja, a igreja no âmbito social, com o pastor Edinaldo Bezerra, foi uma bênção. E hoje, o quarto tema a ser abordado é família, tá? Então, é um tema que é muito importante, é um dos mais importantes que nós damos mais valor aqui na igreja, e com certeza eu creio que vai ser um tempo também de renovação para nós, tá bom? Pastor Vanderlei, eu já vou começando fazendo algumas perguntas, eu acho que eu vou lembrar aqui de uma das vezes que o senhor esteve conosco, há uns anos atrás, uma pregação que o senhor, né, que o senhor te usou naquele dia, eu não esqueço até hoje, quando o senhor usou uma frase e ela faz muito efeito na minha vida, que família perfeita não existe, né? O senhor tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Perfeito. Então tá bom. Amém. Família perfeita não existe. Eu quero saber do senhor se o senhor continua com essa afirmação. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É uma realidade que ninguém pode fugir dela. E acreditar que nós vamos encontrar uma família perfeita é utopia, né? É praticamente impossível. No mundo que nós vivemos, principalmente. Jamais encontraremos, apesar que é tudo que nós queríamos. Acho que seria o sonho de todo mundo, ter uma família perfeita. E é importante que enxerguemos isso, que entendamos isso, para que possamos ter motivação para melhorar, motivação para aprender, motivação
para saber que eu posso melhorar alguma coisa quando se trata no âmbito de família. Eu ainda creio assim. Amém. É só fazer menção, a pastora Dolores está aí conosco aí. Pastora Dolores, seja bem-vinda, esteve acompanhando as lives, né, anteriores aí, de segunda-feira. Pastora Dolores, esse é o nosso convidado, pastor Vanderlei, lá de Rio Branco. Ele tem uma certa aparência com aquele vereador aí, da Igreja da Senhora aí de Birité, que eu não me recordo o nome dele. Mas se olhar direitinho, a senhora vai ver aí que ele é parecido. A gente até brinca aqui com ele, falando que é irmão. Eu tinha que colocar os dois, um lado do outro, assim. Você Vamos lá, então. prazer. Vamos lá, então. O que o senhor falou é muito verdade, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários. Aí, pastor Djalma, ela colocou aí, pastor Djalma, exatamente. Quando a gente olha para a Bíblia, pastor Vanderlei, a gente vê muitos homens de Deus que eram cheios de Deus, né? Que tinham ministérios profícuos, abundantes, mas que tinham problemas familiares, né? E eles não deixaram de ser homens de Deus por causa disso, né? Creio que não deixaram de viver o Evangelho, mas acontece, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque eu tenho muito medo, como o senhor, eu lembro que o senhor falou na época, de às vezes vender uma ideia, né? A minha família é perfeita, e lá na frente acontece alguma situação, né, que nos constrange. Então eu queria que o senhor dissertasse um pouquinho sobre esse assunto. O senhor poderia falar um pouquinho aí? Sim, sim. E eu tenho, o pastor Bruno e todos que nos assistem nesta noite, eu tenho essa convicção comigo, porque como eu disse uma vez, e volto a repetir, essa é a ideia que nos foi vendida, que a partir do momento que eu me tornar crente, eu entregar minha vida para o Senhor Jesus, eu nunca mais vou ter problema familiar, eu nunca mais vou ter nenhuma adversidade dentro da minha casa, mas no decorrer do tempo, quando a gente vai amadurecendo na fé, quando a gente vai tendo mais intimidade com Deus, intimidade com a palavra, a gente vê que não é real. Porque de Gênesis a Apocalipse, toda vez quando se fala de casa, se fala de família, de geração, como o senhor acabou de dizer, nós vamos ver pessoas ali, pessoas de Deus mesmo, como exemplo, o sacerdote Eli, né, um grande sacerdote, muito usado por Deus, tremendamente usado por Deus. O homem, ele discipulou um dos maiores profetas de todos os tempos, mas quando se tratou de família, quando se tratou de casa, ele teve a sua infelicidade. Ele teve o seu momento de dificuldade e nem por isso ele deixou de ser um homem de Deus, nem por isso ele deixou de ser usado e ousado em Deus. Esse problema não abalou a fé, não tirou da presença do Senhor, como também nós podemos ver Davi, um grande líder, né? Um líder como poucos, que marcou o seu tempo. Nós tomamos ele como exemplo, dificilmente nós vamos ouvir uma mensagem do Antigo Testamento que não fala de Davi, mas quando se trata de família também, nós vamos ver ali uma família problemática, uma família com as suas dificuldades, como Jó e tantos outros, né? Poderíamos falar aqui de tantos personagens que tiveram realmente adversidade dentro do lar. E nós também, simples mortais, não estamos isentos disso. Talvez o problema da sua família, o problema que tem na sua casa, de repente não seja igual a mim. É importante, pastor Bruno, nós pastores falar isso, porque às vezes tem membros da nossa igreja que têm dificuldade de falar de problemas familiares conosco, porque acha que nós vamos apedrejar, que nós vamos chegar a dizer, pois a minha casa não é assim, a minha família não é assim. Eu acredito que quando nós reconhecemos isso, que nós somos passivos de erro, que a nossa família está sujeita a erro, eu acredito que muitas pessoas vão até comungar mais conosco as suas dificuldades. E quando nós falamos de família, falamos em relacionamento geral, né? Porque família, quando nós falamos família, falamos de relacionamento de pais com filhos, falamos de relacionamento de marido com mulher, família de uma maneira geral.
Quando se fala família, se fala num contexto generalizado. E todos nós temos, sim, os nossos problemas, as nossas adversidades que precisam ser, primeiramente, encaradas para ser tratada. Porque quando eu nego um problema, quando eu escondo um problema, com certeza eu terei dificuldade de tratá-lo lá no futuro. Certo, pastor. Então, a dica, né, para os irmãos claro que, primeiramente, encarar a realidade, né? Eu tenho um problema familiar, né? E não ficar tentando disfarçar, né? Viver aquela fantasia, aquela vida de máscaras diante de todo mundo, né? E uma das coisas também que me toca o coração falar também, pastor, para quem está conosco, é que é importante também, porque existem muitas mães, pais que se culpam, né? E ficam procurando aonde eu errei, né? E isto, às vezes, atrapalha a vida espiritual do pai, da mãe, né? Ou de algum ente ali que se culpa por tudo aquilo que está acontecendo. E eu acho também que é válido nós falarmos para essas pessoas, né? Para tirar esse fardo das costas. Se essa pessoa levou a palavra, levou o evangelho, viveu uma vida cristã, né, de exemplar e deu bom exemplo para os seus filhos e isso não surtiu o efeito que se esperava, essa pessoa não deve, né, pastor Vanderlei, carregar esse peso de culpa. O que o senhor acha disso? Sim, é verdade. É interessante quando a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar o menino o caminho que deve andar, mas nós não temos a obrigação de mantê-lo no caminho. Porque vai chegar um ponto que ele vai decidir se vai andar nesse caminho ou não. E é triste que muitos pais, como você disse, carregam esse fardo. Ensinar, nós vamos ensinar sim, mas nós não temos a garantia de que os nossos filhos ficarão até o fim da vida nos caminhos do Senhor. E esse fardo pesa. Esse fardo pesa. E é interessante, pastor Bruno, a gente tratar desse assunto, até para que nós, pastores também, nos despertemos para isso. Porque quando eu tento mostrar para a minha igreja que eu sou perfeito, que a minha casa é perfeita, qual é a tendência? É me distanciar das pessoas. Às vezes as pessoas, quando olham para nós como super-heróis, como pessoas infalíveis, 90% das vezes é culpa nossa mesmo. Nós que provocamos isso, às vezes, no coração das pessoas. E com isso acaba expurgando, acaba afastando as pessoas de nós. As pessoas chegam a um ponto de ter vergonha de falar dos seus problemas íntimos, dos seus problemas familiares, para nós que somos pastores. Quando deveria ter toda a liberdade de falar, mas para isso precisamos mostrar para essas pessoas que somos humanos como elas são, que choramos também dentro de casa, que temos também a diversidade como elas têm. Igual eu disse, talvez um pouco diferente, talvez algumas com intensidade maior, outras menores, mas todos nós temos os nossos problemas. E é importante que todos escutem isso e que tire esse fardo aonde eu errei, o porquê que eu errei. Porque às vezes as pessoas carregam isso para a vida toda. E tem pessoas depressivas, pessoas angustiadas e deixando até que a fé seja abalada por causa disso. Temos que ter muito cuidado com o que falamos quanto a isso, né? Aleluia, aleluia. Quando o senhor estava falando, né, dos exemplos bíblicos de pessoas que tiveram problemas na família, de um certo modo, eu acho que o senhor também vai concordar comigo, até a questão familiar de Jesus não era uma família tão perfeita assim, né, vamos dizer. Ele tinha problema com os irmãos, né? Tinha irmãos ali que debateram com ele com relação à sua soberania, né, à sua majestade, à sua divindade, né? Quando a gente vê um texto bem explícito ali, né, que um dos irmãos o interpela, você mostra ali uma fragilidade familiar também, né? Isto serve para quem está em casa descansar, né? Poxa vida, se a família de Jesus, né, que Jesus viveu ali, estava inserido, não era tão perfeita, a minha vai ser? Como assim? Né? E isto que o senhor falou assim, casa direitinho com a nossa visão.
E a pastora Carolina, na terça-feira, falando sobre quando o Paulo fala, quando ele se dirigia a certas pessoas, ele fala, eu me reduzo, né? Eu chego ao nível de vocês, né? Ele era muito próximo e isso facilitava a comunicação, né? Essa relação do pastor e ovelha. Então, eu creio que Deus está falando nessas lives muito sobre isso, sabe? Da gente, às vezes, diminuir para que o povo tenha acesso a nós e a gente reconhecer, não somos super-homens, não temos super-famílias, né? Então, isso com certeza é libertador. Muito boa colocação do senhor. Senão a gente ia ficar aqui nesse assunto até acabar, né? Mas eu tenho algumas outras coisas que a gente vai abordando e vamos para frente, tá? Outra coisa já, eu ouço muito, desde pequeno, né? Eu ouço essa frase sobre uma escala de prioridade. É Deus, família, trabalho, igreja, né? O senhor concorda com ela e como que ela deve ser entendida? O pastor Bruno, eu tenho um entendimento sobre essa escala. É o seguinte, claro, Deus acima de tudo, isso aí é óbvio, né? Isso aí eu acredito que somos unânimes quanto a isso. Mas nós precisamos entender que a primeira instituição criada por Deus foi a família. É importante nós priorizarmos isso, porque uma sociedade bem estabelecida, uma igreja bem estabelecida, só acontece quando a família é bem estabelecida. Quando a família é bem cuidada. Quando a família é bem cuidada, quando a sociedade é bem cuidada, com certeza, a igreja será bem-aventurada, a igreja vai caminhar melhor. Sabe por quê, pastor Bruno? Eu tenho uma preocupação muito grande, nós como igreja. O que nós fazemos? Nós falamos, às vezes, sobre família, mas o que nós estamos fazendo, nós como igreja? Vamos chamar a atenção um pouquinho para nós agora, para que os membros da nossa família, os membros da nossa igreja, melhor dizendo, seja família. Eu vou te dar um exemplo. Nós começamos a nossa semana de trabalho, normalmente na segunda-feira. Aí na segunda-feira, nós convocamos a igreja para uma reunião, culto de mulheres. Na terça-feira, culto de homens. Na quarta-feira, culto de ensino. Na quinta-feira, reunião de diretoria. Na sexta-feira, você não pode nem pensar em faltar, porque é campanha, é a corrente. Ufa, até que enfim chegou o sábado. Chegou o sábado, nada. Sábado é dia de evento. Que bom, então tem o domingo. Não, domingo pela manhã você tem escola bíblica. Domingo você tem o culto da noite, o culto da família, a família no altar de Deus. Aí eu pergunto, quando é que essas pessoas vão ser família? Para quem trabalha o dia todo, na maioria das vezes, homem e mulher. O homem chega em casa por volta de 5, 6 horas, tem que tomar um banho rápido, porque ele não pode faltar o culto. Quando é que essa família vai ser realmente família? Quando é que eles vão se assentar, que eles vão sentar, e às vezes, nem para fazer um culto no lar, para sentar e dar risadas. Esta semana mesmo, eu e minha esposa fizemos algo que costumávamos fazer muito quando nossos filhos eram menores, de que nos assentar na cama e ver foto antiga. Como que a gente dava risadas com os meninos ali, eu começava a contar a nossa história quando eu morava na roça, o que a gente fazia, como a gente vivia. E aquilo era um ambiente tão bom, um ambiente tão gostoso, e ali a gente se comunicava, a gente brincava, a gente ria da foto do outro. Talvez você pode dizer assim, mas isso é algo espiritual? Não, mas é algo familiar, que tem muito a ver com a minha vida espiritual, porque se eu estou bem com a minha família, se eu estou alinhado com a minha família, eu tenho certeza que eu serei melhor como um crente. Então, o que nós estamos formando hoje? Nós estamos formando uma família espiritual, uma família teologicamente alinhada, mas não uma família que vive em família. E nós, como igreja, como líderes, nós precisamos abrir nossa visão para isso.
Nós precisamos, ontem mesmo, hoje, né, meus filhos estudam, minha filha mora em Belo Horizonte, e nós mandamos uma quantidade de fotos para ela, foto antiga, foto que já vimos e voltamos a rir de novo. E nós vamos descobrindo isso no decorrer do tempo, como que isso é importante, como que isso é necessário. Porque se nós, pastores, não tomar cuidado com isso, eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que nós não temos que estar na comunhão da igreja, não temos sim, porque eu tenho culto aqui na quarta, na sexta e no domingo. Mas nós, pastores, precisamos abrir nosso entendimento para isso. Nós precisamos ensinar os nossos membros, senta uma hora, tira um dia da semana, tira ou até mais dias da semana para você ver um bom filme com sua família, para você sentar e contar a história dos vermelhos, um fim de semana para dar uma saída. Mas a maioria das vezes nós estamos todos os dias dentro do templo. Nós estamos todos os dias na obra, mas a obra primordial, que é a família, a obra que é a obra primária, a menina dos olhos de Deus, às vezes nós estamos deixados de lado. E às vezes nós nos perguntamos, o que está acontecendo que nós estamos vendo hoje a mesma proporção de divórcio dentro da igreja, se comparando com o mundo, com a mesma proporção? Por que nós estamos vendo hoje filhos que estão desalinhados com o pensamento dos pais? É porque às vezes nós estamos errando nisso, nós não estamos ensinando esta comunhão em casa. Não, pastor, mas a família se reúne na igreja. O melhor lugar para a família se reunir primeiramente em casa. É se estabelecer em casa, se estabelecer como família, para depois se estabelecer como igreja. É um pensamento que eu tenho, um pensamento que vem amadurecendo dentro de mim, que nós, como líderes, estamos errando muito nisso. Estamos todos os dias no templo, é tanto trabalho, é tanta coisa. Chega um fim de semana, já não tem mais um tempo de sair para comer uma pizza, para tomar um refrigerante, para tomar um suco, para passear, para fazer qualquer coisa, porque eu tenho que ir rápido, porque eu tenho compromisso na igreja. E nós estamos tendo que dar gabinete. Nós temos que gastar o nosso tempo de gabinete com famílias, com casais que não se entendem, com filho que não se entende, com os pais, porque nós estamos saturando demais as famílias com as coisas da igreja. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, quando você me perguntou sobre essa escala, eu acredito que a família ela está bem pertinho ali da escala com Deus. Primeiro Deus, a família e a igreja, porque se a família desmoronar, a igreja não permanece de pé. Nós vamos ter um aglomerado de pessoas, mas vivendo de aparência. Aí vai vir aquela historinha do filho perguntando, pastor, o senhor deixa nós mudarmos para a igreja? Por que você quer morar na igreja? Porque meu pai aqui dentro é uma bênção, em casa é completamente diferente. Nós deveríamos bênção primeiro em casa, mas por que não é? Porque não tem vínculo. Já não se falam mais, já não conhece mais. Então temos que ter muito cuidado com isso, com essa questão de escala. Temos que dar uma revisão nessa escala, senão nós vamos perder o essencial, que é o vínculo familiar. Né? Oh, uau! Bênção demais. Pastor, é tão libertador, né? A gente poder falar realmente dessa maneira. Eu quero pedir desculpa, né, aos irmãos que estão em casa. A gente, pastor, tem um sério problema. Se arrumar mais um dia na semana, a gente inventa um culto, um evento. Se tiver 8 dias, a gente inventa. Eu às vezes me pego, sabe? Eu falo assim, não, vamos diminuir. É igual aqui, né? Nós temos um culto no meio da semana. Na sexta-feira temos trabalhos ministeriais. Temos agora o trabalho de pequeno grupo, está acontecendo online. E temos os domingos, né? Que a gente sempre tira. E eu tenho que me policiar muito, porque de vez em quando já dá aquela ideia, vou fazer aquele projeto, vou fazer aquela coisa. E a gente já vai colocando situações para os irmãos. E até nós, pastores, pastor Bruno, até nós mesmos. Eu tenho um alinhamento muito bom com os pastores aqui da cidade, e muitos pastores nos procuram para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. São muitas esposas de pastores que não estão suportando mais. Tem muitas esposas de pastores que estão cansadas da igreja. Estão indo à igreja para cumprir tabela, para mostrar uma realidade irreal.
Eu estou falando de realidade, estou falando de coisa que eu ouço, de coisa que nós estamos vendo. E isso tem me dado um entendimento muito grande. Isso tem abrido os meus olhos, tem aberto os meus olhos quanto a isso. Porque não é só os membros, não, nós mesmos, pastores, temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter esse momento com a nossa família. Eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui criando apologia para que as pessoas não vão mais ao culto de maneira nenhuma. O que eu estou falando aqui é sobre equilíbrio, porque todo excesso é ruim. Todo excesso é ruim. Até o excesso religioso é ruim. Esta é a realidade. E a Nelise está aí, né? Ela está aqui perto aqui da gente aqui. Aí ela está colocando, é verdade, que ela me cobra muito. Ela fala só, ó, pausa, stop, para, né? Ela me cobra demais. Cadê o nosso tempo, né? Cadê o nosso filme? E ela mesma falou assim, você vai ficar a semana inteira fazendo live? Eu falei, não, mas eu vou tentar equilibrar para a gente ter o nosso tempo também. Mas é verdade, pastor, isso acontece de fato, né? E para as esposas, né, as famílias de pastor, eu fui filho de pastor há muito tempo, é um preço muito alto que se paga, né, desse ativismo, e quando a religião vira um ativismo, né, a pessoa está ali envolvida de uma maneira tão extrema, e eu ouvi de um profissional da saúde, fui fazer uma consulta, e ele me perguntou, né, qual que era a minha ocupação e tal, e eu falei para ele que eu estava à frente de uma igreja como pastor. Aí ele me perguntou, mas você é extremista ou você é equilibrado? Aí eu falei assim, opa, mas extremista no sentido de fé? Não, eu estou falando de atividade. Você é aquela pessoa que 24 horas igreja, ou você consegue fazer um trabalho, viver socialmente com outras pessoas e tal. E é fato, aquilo me deu uma... Opa, olha que as pessoas de fora também entendem isso, né? Sabem que isso, de fato, acaba nos pegando. A minha esposa, né, ela não está aqui, mas eu acredito que ela me dá liberdade de falar em nome dela. De repente, ela até se manifesta aí. Ela passou por uma situação semelhante a essa. Ela começou a se sentir mal, e o mal que ela estava sentindo, a primeira coisa que o médico perguntou, qual é a sua atividade? Aí ela disse que era pastora, né, esposa de pastor, e nessa época nós estávamos com 2 igrejas. Todos os dias, um dia em São Geraldo, um dia em Visconde do Rio Branco, um dia em São Geraldo, um dia em Visconde do Rio Branco. E quando ela disse que era esposa de pastor e que era pastora, ele diz assim, está explicado, eu já sei qual é o seu problema. Ele detectou na hora, eu já sei qual é o seu problema. É estresse. Foi quando nós entendemos que nós precisávamos parar. Quando nós entendemos que precisávamos desacelerar um pouco. E saber que Deus não ia nos detestar por isso. E saber que Deus não ficaria entristecido conosco por isso. Foi quando nós paramos, conversamos com a nossa liderança. Né? Hoje, nós temos, sim, mais 2 cidades na nossa responsabilidade, que é Guiricema e São Geraldo, mas hoje nós temos obreiros lá e eles trabalham, o trabalho está fluindo, o trabalho está sendo bem feito, porque aonde que nós errávamos é achar que só nós que faríamos. É achar que nada funcionava se nós não estivéssemos na frente. Esse era o nosso erro. Eu tinha que estar lá, a gente tinha que estar presente. E certa vez, a minha filha, eu lembro disso como se fosse hoje. A minha esposa que me falou que a minha filha, quando era mais nova, ela estava passando por aquela fase de criança para adolescente, aquela fase de muito questionamento, de muita dependência, de presença. E ela disse para minha esposa que toda vez que ela queria falar comigo, eu estava lendo. Quando eu não estava lendo, eu estava na igreja atendendo alguém. E aquilo trouxe um sinal de alerta para mim. Foi quando nós começamos a parar, foi quando nós começamos a entender que o meu ministério começa na minha casa. O esteio do meu ministério é a minha família. O esteio da minha vida com Deus é a minha família. É claro que não estamos ainda do jeito que deveria, mas já melhoramos muito. Já melhoramos bastante. Ô Senhor, nos ajude
É verdade, chefe. Misericórdia. Não é fácil, não. Eu sofro desse. Eu sou acelerado de natureza, então eu encaixo direitinho em tudo que o senhor está falando, né? Mas, pois bem, vamos seguindo. É bom falar para os irmãos, a gente está falando de um contexto pastoral, né? Porque é o nosso ofício, mas isso serve para as profissões também, né? Tem muito marido, muita esposa que é tão ligada no profissional que isso tem afetado o relacionamento familiar, né? Tem trazido sérios problemas, porque sempre o trabalho está à frente da família. Né? Sempre as atividades profissionais elas têm mais. Aí tem gente que usa o argumento, o pastor Vanderlei. Não, mas se eu não cuidar do trabalho, eu não ponho comida dentro de casa, eu não cuido da minha família. Né? Que é o primeiro a cuidar da família é Deus, né? Que ele que criou a família. Então é importante sim você voltar para sua casa. Domingo eu trouxe uma palavra sobre o endemoniado gadareno quando ele quis ir com Jesus, né, para a incursão ali ministerial, e Jesus manda ele voltar para casa. Existia um problema ali dentro para ser resolvido, né? Ele viveu quanto tempo longe da família dele, né? Quanto tempo dando desgosto para a família dele. Era um tempo de quê? De voltar para casa primeiro, né? Jesus não permitiu que o seguisse, né? Não, volta para sua família. É. Tem coisa lá dentro para De uma... restaurar primeiro. É Tem verdade, coisa de uma certa maneira ele cumpriu o ministério ali, né? Cumpriu o ministério ali, é a mais pura verdade. É interessante quando a Bíblia nos fala, se nós não cuidar, Paulo diz, né, se nós não cuidarmos dos nossos, se nós não cuidar da nossa família, nós somos piores do que o incrédulo. Que os descrentes. Que os descrentes. 1 Timóteo 5,8. Isso. E o erro dessas pessoas, né, entrando agora, quando nós falamos erro aqui, irmãos, não é na intenção de julgar, quero deixar bem claro, porque estamos falando de nós também. Quando nós falamos erro, nós estamos nos colocando nesse contexto de erro também. Mas o grande erro da vida profissional é que a pessoa pensa, não, eu trabalho de noite, eu trabalho desesperadamente porque eu preciso cuidar da minha família. Porque muitas pessoas pensam que cuidar é somente dar comida, é somente dar conforto, é somente garantir uma faculdade, é garantir o futuro. Às vezes, cuidar é garantir mais o presente do que o futuro. Porque quantos esquecem do presente e nem conseguem chegar no futuro, porque não cuidou do presente? Nós nos preocupamos muito com o futuro e negligenciamos o presente. E quando nós negligenciamos isso, às vezes nós agimos igual a mulher lá de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que disse que a mulher tola destrói a sua casa com as suas próprias mãos. E se nós não tomarmos cuidado com isso, nós seremos essa mulher tola. E nós vamos ter que prestar conta de Deus da nossa família. Porque a nossa família também, eu volto a dizer, repito, é um ministério. Vamos prestar conta da igreja, das almas, mas o nosso ministério começa dentro do nosso lar. Então, precisamos ter muito zelo com isso. Então, cuidar de família, cuidar dos meus, cuidar da minha casa, não é só dar o conforto material, não. Às vezes é dar o ouvido, é dar uma palavra, é dar um ombro, é dar um tempo. Tudo isso está dentro desse contexto de cuidado, de zelo da nossa família. Uau, Jesus. Esse tema, né, pastor, ele é muito extenso, né? Eu estou aqui numa segunda questão, né? Tem tantas outras, eu creio que não vai dar tempo de esmiuçar todas, mas eu tenho certeza também que tudo que está chegando aí na sua casa, através dessa live, está edificando a sua vida. A mim está edificando muito. Então, vamos para uma outra questão aqui. A família na pandemia, né? As famílias, de uma certa forma, de maneira obrigatória, tiveram que se unir novamente, né? Quando o senhor estava falando, né, da igreja aberta todos os dias e o povo lá, longe de casa, na realidade, nós temos muitos irmãos em Cristo, né, que vão para o culto para fugir de casa, né? Vão para a igreja para fugir da família. Para tentar esquecer um problema que é mal resolvido, ou seja, um casamento ou um relacionamento com um filho.
A gente sabe muito disso. Eu lembro de um irmão, que nem está conosco, realmente a família dele ruiu e com isso a fé dele também, ele acabou se perdendo. Mas ele falava, o pastor tinha que ter mais evento, mais culto na igreja, que aí eu ficar aqui direto, né? Porque ele sempre estava fugindo do problema familiar dele. E acabou que a casa caiu e a situação ficou terrível. Não adiantou, né? Ele achou que ficar na igreja, longe da família, resolveria. Mas é dentro desse contexto que a família está toda reunida, pelo menos fisicamente, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que, embora estejam juntos no mesmo lugar, talvez não estejam em coração no mesmo lugar, né? Não estejam ali apenas o corpo, mas a alma não está no mesmo lugar. Isso é triste. Como a Bíblia nos fala, né? O povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. A família está no mesmo lugar, mas o coração está longe, não está ali no cerne familiar. Pensando nessa família junta, né? Estamos vivendo um tempo de crise, e essa crise tem obrigado algumas pessoas a se reinventarem financeiramente, né? Seja o pai, às vezes fica desempregado, ou uma situação profissional, né, mal resolvida, muitas pessoas, né, com esses problemas. E a família precisa tomar um jeito, né, fazer alguma coisa. Eu queria que o senhor falasse, né, eu lembrei de um texto aqui de Gênesis 42, quando Jacó, vivendo ali, né, a realidade daquela escassez que houve né, no mundo inteiro, o Egito tinha comida, e Jacó vira para os filhos e fala assim, o que vocês estão fazendo sentados aí? Desçam ao Egito, vão lá, que lá vocês vão encontrar comida. Às vezes o cenário familiar é esse, todo mundo olhando um para o outro e morrendo de fome. Né? Um tempo da família, de todo mundo se ajudar, né? Não esperar apenas de um. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como a família deve se postar nesses dias de crise financeira. O pastor Bruno, tem uma frase que eu não gosto de ouvir, porque quando eu ouço essa frase não é um bom sinal. Quando alguém diz assim, a igreja é o melhor lugar do mundo. Discordo, o melhor lugar do mundo tem que ser minha casa. Porque é lá que eu deito, é lá que eu como, é lá que eu acordo todos os dias. A igreja vem de vez em quando. Então, quando alguém diz assim, para mim o melhor lugar, perdão, o melhor lugar do mundo é a igreja, eu não concordo. O melhor lugar do mundo tem que ser a minha casa. E é interessante você falando sobre isso aí. Só essa semana passada eu ouvi uma, e essa semana eu ouvi duas pessoas que tinham problemas em família. Que tinham problemas sérios, a gente estava sempre dando gabinete, a gente estava sempre conversando. E essa semana passada, ou essa semana, duas pessoas falaram assim, pastor, como está sendo bom para nós esse tempo em casa? Como que nós nos descobrimos? Como que nós descobrimos coisas que estavam entulhadas e que era só dialogar, que era só sentar para conversar que resolvia. Pessoas que estavam pensando em divórcio, pensando em se separar. Porque descobriram que os dois juntos eram mais fortes. E esse tempo de pandemia, eu sempre costumo brincar com os irmãos, que Deus tira doce até do amargo. Tudo tem propósito. Nada acontece por acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. Tudo tem um propósito. E como que as famílias estão aprendendo com isso? É claro que nós estamos, a gente ouve que cresceu o número de violência, que cresceu o número disso, aquilo. Mas, infelizmente, porque nós temos uma cultura de dar somente a má notícia, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem muitas pessoas se redescobrindo, redescobrindo. Tem muitas pessoas aprendendo a se virar. Tem muitas pessoas que Deus precisou matar essa vaquinha, né, para ela entender o quanto a terra dela é fértil. Essa pandemia foi para matar a vaquinha de muita gente. Né? Essa história é muito boa, né? Eu conto a história da vaquinha aqui, mas é uma história que eu acho que a maioria das pessoas conhece a história da vaquinha. Quantas pessoas tiveram que ter sua vaquinha morta para descobrir o seu potencial dentro de casa, para se redescobrir, para ver o quanto é inteligente, o quanto pode fazer outras coisas. Então, eu estou vendo até então
mais o lado positivo desse tempo de casa, desse tempo de estar junto, desse tempo da família estar se redescobrindo. Eles estão se achando até igual as dracmas, estão dentro de casa, mas estavam perdidas. Então, eu acredito que esse tempo de Uau! pandemia foi a luz para procurar a dracma dentro de casa. E tem muita dracma sendo encontrada. Tem pessoas aí até se redescobrindo, pessoas que estavam escondidas dentro dela mesma. Pessoas falando, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Então, é muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir essas boas notícias. Porque eu tenho visto, sim. É claro, é óbvio que um ou outro tem o seu ponto positivo, tem algo de ruim acontecendo, mas a grande maioria, as pessoas estão aprendendo muito essa questão de estar em casa. É por isso que eu não me desespero, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. E eu quero até dizer para você que está me ouvindo, talvez você fale assim, pastor, mas eu ainda não me redescobri. Então começa a tirar o entulho, porque talvez o que você precisa descobrir está debaixo de algum entulho, e peça aí o seu marido para te ajudar, peça o seu filho para te ajudar, os filhos, pede os pais para ajudar, para tirar esse entulho, tirar tudo isso que não tem deixado você ver o quanto você é capaz, o quanto você pode. Você não pode só isso que você foi até hoje, você pode ser muito mais, porque Deus é contigo também nessa pandemia. Aleluia, glória a Deus. E isso é muito bom, pastor, porque é tempo, né, dos filhos entenderem. Às vezes vai ter que dar um passo para trás, vai ter que tirar, né, uma coisa ali, uma regalia. E esse processo todo, eu não creio que cria revolta, não, acho que aproxima, né? Eu acho que é um momento realmente de todo mundo entender, né, que é necessário conter os gastos, é necessário estar junto, trabalhar todos por um mesmo propósito. Né? Então fica realmente essa orientação para a família. Né? Se redescubram aí, né? Acreditem, né, no potencial, vão para cima, uma porta fechou aqui, outra vai se abrir, família reunida, trabalhando para o mesmo propósito, em nome de Jesus. Vamos ver aqui. São perguntas, são várias perguntas aqui, pastor. Tem algumas que chegaram até antes da live. Vamos ver aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui para a gente saber. Eu tenho pouco tempo, pastor, já está acabando. Mas vamos lá, passa rápido. Como a igreja ela pode ser beneficiada? Eu acho que essa pergunta já foi até respondida. Através dos bons relacionamentos familiares. É aquilo que nós falamos, né? A igreja ela é o resultado da família, né? Não é a família que é o resultado da igreja, é a igreja que é o resultado da família, né? Sim. É interessante essa pergunta, porque quando você tem uma família bem estruturada na igreja, você tem um aliado. Você tem uma pessoa aliada a você, aliada ao seu ministério. Porque eu tenho um dito que a pessoa só pode dar aquilo que tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, quando você tem uma família estabilizada do seu lado, puxa vida, como que tudo flui melhor? Como que tudo acontece melhor? Você tem uma pessoa estabilizada, família estabilizada, e de repente uma visita que você não pode ir, um conselho que você não pode dar naquele momento, você pode indicar automaticamente, procura fulano, ou fulano, procura Beltrano, vai ali, dá uma palavra, faz uma oração. Então, a família bem estabelecida ajuda a igreja muito. Sem dúvida nenhuma, é uma aliada do pastor no ministério, assim, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda. Eu não sei se o senhor já notou, mas muitas pessoas, às vezes, que paralisam ministerialmente, espiritualmente, estão paradas na igreja, dizem sempre não. Quando você vai ver o problema, a raiz do problema não é a igreja, não são as pessoas da igreja, é a família que está em desordem. É um problema familiar mal resolvido. Né? Quando a gente vai buscar a raiz do problema, muitas pessoas paralisadas na igreja, não é porque por causa da igreja em si, ou questões eclesiásticas, é uma questão familiar. Está muito relacionada mesmo. Tudo começa em casa.
A oração começa em casa, a igreja para dizer amém. A oração começa em casa, então tudo começa em casa. Aqui é lugar de dizer amém, mas o lugar de orar é em casa. Então, Até por isso, a qualidade do Sim, pode falar. Até a qualidade do culto, né? Esse culto foi abençoado, mas isso é um reflexo de famílias felizes, né? Estão ali de todo o coração, mas quando o indivíduo sai de casa mal resolvido com a esposa, com os filhos, ele chega na igreja, dá aquele culto terrível, né? Não vai adorar da maneira que devia, né, adorar o Senhor, e isso afeta o culto no geral, né? No geral. Aquele diácono não vai ser um bom recepcionista, não vai fazer as coisas direito, isso tudo afeta. Né? Até mesmo a sua pregação. Tem dia que você tem certeza que você vai pregar muito, que Deus vai te usar, e tem dia que você vê essas você não vê uma não é conosco, mas é a igreja que está mal resolvida, a igreja que não entrou bem, a família que não entrou bem no templo, e atinge até a gente. Quando as pessoas chegam no templo mal resolvido. Interessante, parece até um clichê, um mantra evangélico. Quando nós falamos que a família é a célula máter. E é a mais pura verdade. É a célula principal, é a família. E eu volto a dizer, quando vai bem na família, vai bem em tudo. Quando você está bem em casa, o seu trabalho rende mais lá na sua empresa. Lá na igreja, você dá mais liberdade para o Espírito Santo. Então, olha a importância da família. O quanto é necessário esse relacionamento familiar. Facilita até o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei se você já viveu essa experiência. No dia que eu estou melhor com a minha esposa, parece que é o dia que Deus mais me ouve. O dia que eu estou bem... Aí você está girando no manto, né? Aquele dia é o dia que mais fluiu em casa. É interessante. Então, a família, eu acredito que a família é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Família é algo espiritual, é algo que vem direto do trono de Deus para nós. Eu não acredito que família seja terrena, não. Eu acredito que família seja algo muito mais espiritual do que a gente imagina. Porque influencia muito. Aleluia. E aí, queridos, vocês que estão em casa estão recebendo essa ministração, esse debate sobre família, né? Eu creio que tem sido bênção para você, né? Depois esse conteúdo, você que chegou depois, vai estar liberado ali no IGTV, tá? Só você procurar ali no feed ali da nossa igreja, você vai encontrar, tá bom? Esse vídeo aí abençoado e graças a Deus até agora não travou, né? Ei, glória! Vamos lá então, o pastor Vanderlei. A gente vai fazer um... tá vendo? A gente vai terminar fazendo as perguntas rápidas e depois eu vou dar um tempo, se Deus quiser vai dar tempo, o senhor dá uma palavra final para os irmãos, para as famílias que estão em casa. Vamos lá. Meu marido, é uma pergunta, meu marido não é evangélico e me priva de ir aos cultos às vezes. Às vezes faço isso até chorando, mas o que fazer? Eu obedeço a ele ou eu vou contra a vontade dele? Eu acredito que essa é uma questão que muitos de nós passamos. Porque às vezes nós não sabemos separar ir à igreja com servir a Deus. É interessante que Pedro diz uma coisa lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, se eu não me engano, por volta do versículo 1 ou 2, que às vezes a mulher precisa usar o silêncio para ganhar o marido incrédulo. Porque o grande erro é debater. A minha opinião, posso estar errado, mas é a mulher debater e bater o pé, porque um dos primeiros sintomas do cristianismo é a mansidão. Às vezes chora, às vezes se entristece. O que eu aconselho essas mulheres a fazer? Vão para a oração. Porque não é a oração no nome de Jesus que tem o poder de quebrar o coração duro. Sabe por quê? É interessante, a gente não fala isso em teoria, não, a gente fala isso em prática.
né? Você é pastor, eu também sou. Nós vivenciamos isso. Eu conheço pessoas que chegou a trancar a mulher do lado de fora, ou melhor, trancou a mulher dentro de casa, dizendo que ela não ia para a igreja, que ele não concordava de maneira nenhuma. E ela foi orando, ela foi tendo paciência, ela foi entendendo a dureza do coração do marido, e hoje se encontram os dois na casa de Deus. Eu acho que tem que pedir a Deus muita sabedoria para lidar com essa situação. Porque nessa situação não pode ser a ferro e fogo. Porque a mulher tem que entender o seguinte, que o marido não está impedindo dela servir a Deus. Não está impedindo dela entregar o coração para Jesus. Às vezes só não quer que ela vá ao culto, mas por enquanto. Mas vale a pena continuar orando, porque Deus faz a obra. Em nome de Jesus. Amém. Então não compra briga não, tá, irmão? Fica tranquilo que vai passar, vai dar certo. Já aconteceu isso comigo aqui também, né? De falar para uma irmã, ela estava na escala diagonal um dia, e ligar, falei, não, fica em casa, fica tranquila que é melhor, né? E aos poucos a gente vai ganhando o coração, né, do marido ali, ele vai conhecendo melhor a igreja, e graças a Deus tem frutificado. Até mesmo a gente, pastor Vamos Bruno, lá. nós ganhamos o coração desse marido, sabia? Porque quando o marido fica sabendo que nós aconselhamos assim, ele começa a olhar para nós de maneira diferente. Porque às vezes essa afronta que ele faz com ela é até para nos afrontar. Mas quando nós agimos assim, ele passa a entender, não, peraí, o pastor é sábio. Verdade. Outra coisa é parecido, mas é uma situação diferente aqui. Essa é polêmica. Eu já pensei de duas maneiras. Eu queria saber a opinião do senhor. Meu filho adolescente não quer ir à igreja. O que fazer? Obrigá-lo ou deixar ele em casa? É uma questão realmente polêmica e também muito comum. Eu tenho a minha opinião quanto a isso. Eu acho, quando adolescente, eu acho que tem que trazer. É claro, tentar primeiro no convencimento. Não deu no convencimento, vai na negociação. Olha, você tem um compromisso de ir para a igreja comigo. Aí depois que ele fizer 18 anos, que ele decidir não andar mais no caminho, que ele for independente, eu acho que aí ele tem que seguir o caminho dele. Mas eu tenho opinião, se é criança, tem que trazer sim. E principalmente adolescente. Não vai no convencimento? Negocia. Ah, você quer sair fim de semana só se você for na igreja comigo primeiro. Porque pode ser uma hora que ele está aqui dentro, o Espírito Santo dá uma de mão nele, ganha ele e pronto. E ele estando lá fora pode ser muito mais difícil. É a minha opinião. Eu tenho um pensamento parecido. Eu já vi alguns pastores falando para não obrigar, mas eu penso igual o senhor, porque veio de criação, né? Eu lembro da minha juventude e tinha vezes que eu não queria ir na igreja, né? Mas ali era um pouco rígido. Mas também na negociação, você não vai na igreja não, então você não vai fazer isso também não. E aquilo, né? E hoje, graças a Deus, é onde eu estou. Então eu creio que vale a pena, às vezes, você criar um atritozinho com seu filho, mas manter ali a sua postura, porque isso vai fazer bem para ele. Hoje ele não entende, não, mas amanhã ele vai entender. Né? Pastor, terminando aqui, a última pergunta, e depois o senhor dá uma palavra final, ora por nós, se der tempo, né? O grande problema da família hoje, assim, em palavras, na sua opinião, chefe? O grande problema da família, em algumas palavras. É o diálogo. É o diálogo. Aquilo que eu te falei, a questão do tempo. A família não está tempo para dialogar, não está tendo tempo para dialogar. Hoje a família não está tendo tempo para conversar. E quando consegue, via WhatsApp, é rede social. Isso é muito sério. O olho no olho é muito importante. Ótimo. E agora, finalizando, eu queria que o senhor tocar no coração aí, deixa uma palavra para esse povo. 20 segundos já acabou. Amém. Olha, a palavra que eu deixo é o seguinte. Cuida da sua família, que Deus te deu o maior ministério que ele tem, a família, o maior e o primeiro. Cuida desse ministério. Que Deus te abençoe. Oremos. Santo